Nós, as mulheres negras, nessa guerra que se faz no nosso cotidiano, em nossas vidas, temos carregado as cicatrizes das balas desferidas contra a vida dos jovens homens negros e que se espalham em nosso destino, como coletividade, como povo. O impacto dessas mortes em nossas vidas revela o drama de uma ampla parte da sociedade baiana e brasileira, sem direito a pensar o amanhã, pois nossos sonhos estão sendo sequestrados no mar de sangue. Conter esse mar de sangue não tem sido tarefa assumida nem por gestores do Executivo que lideram as políticas de segurança pública e não tem sido sequer ponto de reflexão dos poderes de justiça que existem para os seus próprios membros e não para conter a fronteira do ódio estruturada pelo racismo, o qual se materializa na ação concreta da polícia, e muito menos ainda do parlamento, constituído majoritariamente por grupos econômicos beneficiários da indústria do medo. Trecho da dissertação Atucaiados pelo Estado, as políticas de segurança pública implementadas nos bairros populares de Salvador e suas representações, 1991-2001. Salve, salve para você que acompanha a Rádio Iroim. Está começando mais um episódio da primeira temporada, Laroie. Eu sou Juliana Dias e os caminhos da conversa deste episódio começam com um posicionamento muito comum à nossa entrevistada. Mulher negra tem que andar com cabeça erguida e bicão na diagonal. Hoje temos a honra de conversar com uma das vozes mais importantes do movimento de mulheres negras no Brasil. Seja muito bem chegada, Vilma Reis. É um prazer ter você na nossa Rádio Iroim. Salve, salve, Juliana. Salve, salve, Rádio Iroim. Todos, todas e todes. Que bom que nós estamos aqui para conversar neste Brasil de 2025. Ei lá, vambora. Bom, gente, Vilma Reis é socióloga, professora, feminista negra, mestra em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia e autora da dissertação de mestrado Atucaiados pelo Estado, as políticas de segurança pública implementadas nos bairros populares de Salvador e suas representações. Atua como defensora de direitos humanos, é abolicionista penal e é cofundadora da coletiva MAIM, Organização de Mulheres Negras para os Direitos Humanos. Vilma também é filha do Terreiro do Cobre, comunidade de Candomblé centenária na Bahia. Nas eleições de 2022, Vilma Reis recebeu mais de 60 mil votos para deputada federal, sendo a mais votada pelo PT em Salvador e a terceira suplente para o cargo. Atualmente, é assessora especial na presidência dos Correios, onde coordena as políticas de diversidade, equidade e inclusão da estatal. Vilma Reis, gostaria que a gente começasse nosso papo falando sobre sua história. Você tem uma trajetória marcada por muita luta, formação e atuação política. Qual evento nessa sua história que representa o marco dessa sua caminhada dentro do ativismo? Olá, Juliana. Eu acredito muito, que a chegada no movimento estudantil no Colégio Central, o Colégio Estadual da Bahia, conhecido como Colégio Central, ali no bairro de Nazaré, Estação da Lapa, era um grande ponto e depois o encontro ali também com o movimento negro, o movimento de mulheres negras. No ano de 1990, na Casa do Beni, nós criamos o Coletivo de Mulheres Negras da Bahia. E dali em diante foi isso, Quer dizer, a nossa militância junto ao movimento de mulheres negras, um movimento que aquele era o tempo de uma organização monumental que estava irrompendo no país, foi fundamental. E eu penso que foi dali em diante, toda a minha atuação política, ela estava orientada pelo movimento de mulheres negras, e esse movimento que me inspira, que me fortalece, que me formou, continua me formando até hoje.
Vilma, até a gente pensando assim na sua dissertação que eu acabei de citar, né, que você trata sobre os bairros populares de Salvador, e hoje no país como um todo, né, pensando em todos os bairros populares, vivem uma mesma realidade, né, em termos de segurança pública. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho o que é essa sua dissertação, né, e como, inclusive, você pode trazer a sua análise sobre os bairros populares de Salvador para esse contexto nacional. Então, vamos lá, né, nesse Brasil em que a gente atravessa o julho de 2025 com uma notícia tão dura de um jovem que corre para pegar, um jovem negro que corre para pegar um ônibus e recebe um tiro da polícia na cabeça. Há quase 30 anos atrás, muito mais, né? Porque eu cheguei na UFBA em 1995. No ano seguinte teve a Operação Beiru, no bairro do Beiru, em Salvador, e aquilo nós já víamos de uma luta grande, né? Porque no ano anterior as mães de Lobato tinham organizado uma ação muito forte, porque era um mata-mata, e era de polícia matando jovens na cidade de Salvador, e aquelas mortes do bairro de Santa Luzia já tinham suscitado a criação de um movimento de mães no subúrbio ferroviário de Salvador. Era o ano que eu estava entrando na UFBA. No ano seguinte foi a Operação Beiru, e dali eu comecei acompanhando aquela operação com o coração realmente sangrando, e eu fui atrás, né? É importante dizer que pesquisadores que já estavam em campo, como Francisco Santana, do Nordeste Amaralina, que me ajudou muito a construir o meu trabalho de campo, né? O Fórum Comunitário de Combate à Violência, e em 99 eu terminei a licenciatura em Sociologia na UFBA e continuei meu trabalho até 2001, quando eu apresentei meu trabalho de graduação, cujo título é Operação Beiru, Falam as Mães dos que Tombaram, né? Falam as Mães dos que Tombaram. Enfrentei muita coisa na UFBA naquela época, né? Para defender o meu trabalho, imagine, há 24 anos atrás. E naquele mesmo ano eu entrei no mestrado. Eu comecei todo o meu caminho da seleção do mestrado. E em 2002 eu comecei o mestrado, e eu defendi em 2005 o meu trabalho Atucaiados pelo Estado sobre uma política de segurança pública que é uma verdadeira caçada aos jovens negros nos bairros populares de Salvador. Não é à toa o subtítulo, né, que é sobre essa juventude negra, jovens negros, né, jovens homens negros, e as políticas de segurança e as representações nas políticas de segurança pública nesses bairros da cidade de Salvador. E há 20 anos depois, quando eu apresentei esse trabalho para a Coalizão Negra, para outros espaços, é assustador a situação que nós continuamos vivenciando no Brasil. Me lembro que em 2020, né, 2021, eu apresentei o Atucaiados pelo Estado, né, dizendo o que é esse atucaiado. O atucaiado é o vigiado, é o perseguido, é aquele que é criminalizado, é aquele que é marcado por essa violência do Estado, né? E eu fiz uma conta: se nós perdemos em torno de 60 mil jovens por ano assassinados no Brasil, sendo que mais de 75% deles são jovens negros, nós estávamos numa conta macabra, muito macabra no país, que nos dava uma situação de 1.200.000 jovens assassinados ao longo dos 20 anos
em que é o tempo que tem de apresentação da minha dissertação de mestrado. E olha que eu cheguei no campo 10 anos antes. Tá? Eu comecei nas ciências sociais em 1995. Tá? E eu estou contando aqui para vocês que um ano depois eu já estava no bairro do Beiru. O que eles diziam que era a criminalidade no Beiru, na verdade eu visitei 16 bairros de Salvador e mais a região metropolitana. E mais a região metropolitana no estado, assim, o CIA Aeroporto, São João, né? Eu fui para o entorno, né? Lauro de Freitas, Areia Branca, Itinga. Olhei também um pouco para o que era Simões Filho e Candeias, porque era uma coisa alarmante. Então você tinha... E muitos desses jovens, né, Dias Dávila, eu fui para esses municípios do entorno de Salvador, porque ao ler os laudos de exame cadavérico no Instituto Médico Legal, que para nosso desespero na Bahia se chama Nina Rodrigues, né, um daqueles que teorizou sobre uma suposta personalidade criminosa do nosso povo, né? E eu fui ler os laudos de exame cadavérico, e eu fui ao encontro daquelas famílias que eram todas lideradas por mães negras. E isso mexeu muito comigo. Isso, durante muito tempo, foi muito difícil eu voltar para corrigir minha dissertação, mas assim, dizer que quando eu já estava ali na banca para fazer a qualificação, dizer que Luísa Barrios foi decisiva na minha vida, né? Mais uma vez, o grupo de mulheres que me apoiava, como Lindinalva Barbosa e tantas outras, elas foram decisivas na minha trajetória acadêmica, porque elas nunca me largaram, né? O apoio de estar ali no CEAFRO, dentro do CEAL, foi muito importante. E eu defendi minha dissertação de mestrado, eu fui fazer uma banca, eu fui fazer uma rodada de discussões assim que eu entreguei a dissertação. Eu fui em 2005 para os Estados Unidos e me chama muita atenção que livros como este, né, que é o Abolicionismo, Feminismo Já, que 20 anos, quase 20 anos depois, eu tenha sido a pessoa que escrevi o orelhão desse livro, de Angela Davis, de Dina Dente, Érica Minas e Betty Richa no Brasil, né? E uma ação que envolve mulheres como Denise Carrascosa no Brasil, Raquel Luciana, Lindinalva Barbosa e tantas outras, né? E tantas outras. E isso, Tânia Palma, né? Que são mulheres que... Tânia Palma vem desde lá do Fórum Comunitário de Combate à Violência, que teve muita força ali na Faculdade de Enfermagem da UFBA, e a ação dentro do bairro Nordeste Amaralina, que continua sendo um dos bairros que, audaciosamente, as forças de segurança na cidade de Salvador chama de mancha criminal. E realmente é uma forma de matar nosso povo. Então, eu olhava para esses territórios, Piripiri, no subúrbio ferroviário, quer dizer, eu me desloquei do Beiru, depois do meu trabalho de graduação, e eu ampliei para a gente olhar para Piripiri, no subúrbio ferroviário, para a gente olhar para Cajazeiras, Águas Claras, para a gente olhar para Nordeste Amaralina, bairro da Paz, né, que é um bairro também onde a juventude enfrentou muita coisa, enfrenta muita coisa, né? E isso é uma coisa importante porque nós precisamos dar um basta nessa situação, nós entender o que são os mortos da democracia, entender que as mães negras, as famílias negras não suportam mais enterrar os seus filhos, né? E isso impõe um atraso econômico, do ponto de vista afetivo, de reprodução do nosso povo,
E tudo isso nos custa muito, né? E eu falo isso como uma mulher negra que em 2019, junto com minha irmã, enterrei o meu sobrinho, muito jovem, né? Muito jovem, mas pai de 3 crianças, e que emocionalmente você fica com um buraco na alma, sabe? Você fica com um buraco na alma. E esse buraco na alma não deseja a nenhuma pessoa. Esse buraco na alma que a minha família carrega e que milhares de famílias carregam no nosso país. Portanto, como defensora de direitos humanos, como alguém que luta por justiça, né, e que não quer um país de vingança, em que as forças de segurança se comportam como forças de vingança e que trata a população negra como uma população inimiga, né? Eu penso que é uma oportunidade muito grande nesse momento que vocês me oferecem na Rádio Heroin, da gente conversar sobre essas questões. Você mexeu com muita memória aqui agora, Juliana, né? Nós mexemos aqui com muita memória, porque eu, Ana Flauzina, Reginete Bispo, Ana Paula Maravalho, né? Nós nos lançamos em campo, né? Eu em Salvador, Ana Paula Maravalho em Pernambuco, Ana Flauzina em Brasília e Reginete Bispo no Rio Grande do Sul, quando o Heroin publicou a gente, nós, num bloco inteiro, um caderno inteiro, em 2005, né? Quando o Heroin nos publicou e espalhou para todo o país o que estava acontecendo de matança e perseguição da juventude negra nesse país, foi muito importante, muito importante. Nós lançamos todas as bases para que em 2013 a CEPI, sob a liderança de Luísa Barros, criasse o primeiro programa Juventude Viva, né? Que a gente lutava para que fosse já Juventude Negra Viva. Mas nós criamos e foi com muita força. A gente fez um encontro num centro de convenções em Brasília, que trouxe a juventude de todo o país para construir junto, porque era muito importante que a gente desse um basta. E eu penso que se tem um prêmio Nobel para o Brasil ganhar, é a gente dar fim à questão da matança de jovens negros, a perseguição aos jovens indígenas nos territórios indígenas, né? A possibilidade das lideranças quilombolas poder se organizar e fazer a luta, principalmente depois de tudo que o censo do IBGE de 2022 nos deu de manancial de informação, e nós temos que ter as condições de organizar nosso povo. E eu penso que nós vamos fazer isso com a organização das mulheres negras em todas essas áreas, em nossos territórios urbanos, em nossos territórios no campo, em todos os nossos territórios tradicionais, da pesca artesanal, dos quilombos, nos nossos territórios de terreiros de candomblé, né? E onde a gente se organiza do ponto de vista da cultura. Foi só para a gente abrir aí os trabalhos. Esquentou, Juliana. Esquentou mesmo, viu? Aí até pegando a deixa, né? Você fala que toda essa transformação, ela só vai ser de fato com as mulheres negras, né? Nós estamos em 2025 e a histórica Marcha das Mulheres Negras completa 10 anos, né? Então, assim, dentro desse contexto, quais avanços que você enxerga desde aquele momento, né, de 2015 até hoje, né? Como é que você enxerga isso? Bom, primeiro eu quero falar da primeira vitória construída no acúmulo, né? Eu quero pegar da Marcha de 300 anos Zumbi até a Marcha das Mulheres Negras e dizer que naquele acúmulo e de toda a força que a gente fez para construir desde os 300 anos em 95, construir Durban em 2001 e construir a Marcha de Mulheres Negras em 2015. Quando a gente olha o que aconteceu em Belo Horizonte, em Salvador, no Rio de Janeiro, o que a gente viu que aconteceu no Recife, o primeiro saldo foi a ocupação das mulheres negras em espaços das câmaras municipais, né? A gente lembra da nossa felicidade, Juliana,
do que foi a eleição de Áurea Carolina como vereadora, né? A gente pensa assim, nossa, como foi para nós, né, a felicidade da gente ver Jô Cavalcante eleita em Recife, né, com um mandato coletivo ali, com tanta força. A gente vê o que foi a eleição de Marielle Franco em 2016. Né? Quer dizer, a gente botou aquela carta de 18 pontos na rua, a gente debateu essa carta no Senado e a gente foi botar em prática aquele programa num momento de absoluta adversidade política para o campo democrático no país. E nós conseguimos botar muitos daqueles pontos sobre a mesa, né, e incomodar muito. A gente cumpriu essa tarefa, a gente veio até 2021 para mudar no TRE a questão da lei eleitoral e do apoio às candidaturas negras. É uma vitória monumental. As campanhas como Eu Voto em Negra, puxada pelo Fórum de Mulheres Negras de Pernambuco, o surgimento de organizações como a Coletiva Maim, o surgimento da Frente de Mulheres Negras do DF e de tantos outros coletivos e coletivas que irromperam tanto no Brasil quanto no exterior. Eu me lembro que nós da Coletiva Maim puxamos o webinário internacional, né, e a gente via as organizações que tinham surgido na marcha. É impressionante o que a gente também conseguiu de quebrar uma asfixia, quebrar uma não comunicação na América Latina, que sempre as elites políticas dos países latino-americanos querem impor aos movimentos negros e de mulheres negras. E tudo isso é legado da marcha e do nosso acúmulo nos últimos 50 anos no Brasil, não tem dúvida disso. Mas agora nós temos novas tarefas, né? Ontem, nós ocupamos as ruas dizendo que nós não aceitamos um Congresso que não pense na população negra, um Congresso que não pense nas comunidades LGBTQIA+, um Congresso que só quer acumular, né? E extremamente dominado pelos campos conservadores. Eu penso que vem uma agenda muito forte para essa marcha a questão do orçamento público, né? O orçamento público, porque na ponta, quando nós não temos creche, quando nós não temos saneamento básico, quando nós não temos o nosso povo com acesso a políticas sociais ampliadas, né? Quando as mães negras não têm direito a colocar suas crianças para fazer o contraturno, porque, né, você não tem escola que tenha biblioteca, que tenha quadra, né, e que tenha contraturno, que tenha lá o grupo de teatro, que tenha a fanfarra, que tenha, sabe, o lugar de você aprender a performance, né? Ou à tarde você tem um salão digno, com livros, né? Imagine, a gente está nesse tempo que Ana Maria Gonçalves, né? A gente furou uma barreira de 128 anos. E Ana Maria Gonçalves, que imagine, anos atrás, ela estava lá na nossa sala, né? Tomando café com a gente, lançando a 10ª edição de Um Defeito de Cor. E hoje essa mulher, ela é a primeira das nossas a chegar na Academia Brasileira de Letras. Nós queremos que os livros de Ana Maria Gonçalves, de Conceição Evaristo, de Edson Cardoso, sabe, de Sueli, de Djamila, de Bárbara Carini, de Beatriz Nascimento, né? Nós queremos que os livros todos, os livros de Mãe Estela, olha, sim, dizendo que meu tempo é agora e o porquê o nosso tempo é agora, que esses livros todos, né? Que esses livros cheguem nessas bibliotecas, mas também os livros e a música de Emicida, né? Imagine a gente aqui, meu Deus, 70 anos de Edson Gomes, né? A juventude que sempre ouviu essa música, que a gente consiga ter espaços, que a gente não vá só sentar um atrás do outro numa escola, passar, ter 3 horas de aula e sair desse espaço, mas que a gente tenha o orçamento público do Estado brasileiro para o bem-estar e o bem-viver das nossas e dos nossos.
tá? E essa reparação e bem-viver, que vem como slogan da segunda Marcha Nacional de Mulheres Negras, que a gente possa esmiuçar, traduzir, botar sobre a mesa o que é isso. A gente quer escolas com biblioteca, que essa escola funcione com essa biblioteca até as 10 da noite, porque isso vai ser mais emprego para as meninas que estão estudando biblioteconomia e arquivamento, tá? A gente quer que tenha contraturno, que tenha creche, inclusive, como nos disse nossa querida e poderosa Marielle Franco, a gente quer o projeto Coruja, sim, porque as mães que não voltam 5 horas da tarde do trabalho, elas precisam de um terceiro turno de creche, né? E para ter um terceiro turno de creche tem que ter recursos, né? Você precisa ter dinheiro, você tem que ampliar o dinheiro da assistência social e do Fundeb, que não pode estar assim tão no limite, né? Quando a gente vive um desespero em Salvador de 2 meses de uma greve, porque um gestor público tomou a decisão, está numa guerra com professoras e professores, e a turma lutando para pagar o piso. Paga o piso, né? Então, nós queremos debater o orçamento público dentro do desenho do Pacto Federativo, no governo federal, nos governos estaduais e nos governos municipais, que é nas cidades onde nós vivemos. É no entorno, é na roça daquela cidade que a gente vive, que a política pública precisa chegar lá na associação quilombola, para a gente entender que país é esse que fecha a escola quilombola. Quando se fecha uma escola quilombola, você retira a oportunidade e a possibilidade de uma criança que está lá, ela acessar o mundo. Você retira, porque nesse Brasil que a gente enfrentou, de 2016 a 2022, que fechou mais de 640 escolas quilombolas, mesmo quando a gente conseguiu a FOSEPES, que fosse no censo, que o IBGE fizesse o levantamento das comunidades quilombolas, a gente vê vergonhosamente as prefeituras fechar a escola quilombola. Você não pode fechar a escola quilombola, porque ali é o lugar de fazer o batizado, de fazer a festa de aniversário, de distribuir as sementes que chegam para aquela comunidade. É o lugar que, quando chega a equipe de saúde da família, você monta o ambulatório ali naquele dia, vacina todo mundo. É ali que aquela equipe do PSF, né, vai sentar com aquelas pessoas mais velhas, coisas mais novas, e falar de saúde e não de doença. É ali que se faz a palestra, é ali que se discute o preventivo, né, as políticas de prevenção. Então, nós precisamos debater orçamento público nesse nível de esmiuçamento. E eu penso que a marcha pode vir com essa questão. A outra pauta para a marcha, que eu acredito, ela passa por nós debatermos que tipo de políticas de CRAS, de CRES e de outras nós queremos. Que tipo de DEANs nós queremos. Porque nós não podemos mandar policiais para a DEAN como um castigo. Porque lá, quando eles vão como castigo, eles odeiam as mulheres. E disseminam esse ódio contra nós, mulheres. E é por isso que um atendimento na DEAN, muitas vezes, pode durar até 10 horas. E não é 10 horas de atendimento, é 10 horas de espera. E isso é destruição, isso é violência. E nós precisamos discutir a qualidade dos serviços de enfrentamento à violência, porque quem não faz isso é a favor do feminicídio. Então, são questões muito importantes. E nós que, além desse ponto aqui, né, como que a gente vai enfrentar o feminicídio desse jeito? Nós precisamos fazer concurso nos estados e municípios e não ficar assim fazendo um arranjo para dizer que tem políticas de prevenção à violência. Nós precisamos de políticas reais, né? Porque isso como a gente precisa também de infraestrutura nos bairros das cidades, porque na hora que você passa numa rua escura, você está exposto à violência. Mas, além disso, tem a reforma do Código
do Código Eleitoral, que eu penso que é uma outra grande pauta para a marcha, né? Nós não vamos, sem a gente ocupar os espaços do poder legislativos, do poder executivo e do poder judiciário, nós não temos como avançar. Porque quem dorme com os olhos dos outros não acorda na hora que quer. Nós não queremos o outro nos representando. Nós podemos nos representar. E isso passa por... Nós temos que ter outras regras. Quem coordena o sistema político brasileiro, que é o Tribunal Superior Eleitoral, precisa ouvir as mulheres negras na construção da marcha. E no dia aqui, no 25 de novembro, é preciso que a chefia desse poder receba a coordenação da marcha ou chame um fórum mesmo daqui para frente para saber o que vai acontecer com o sistema político brasileiro. Porque na situação que está, que todos os partidos quase todos fizeram aliança para serem anistiados por não terem investido na eleição das mulheres negras, das chapas LGBT, dos homens negros, e dentre estes e estas, os quilombolas e aqueles que nunca adentraram, nossas irmãs indígenas. Isso para a gente tem que estar na ordem do dia, dentro da agenda de prioridades da marcha. O que é que nós fizemos? Aquilo que chamamos de maré negra feminista, quando a gente disse a nova estética política é com as mulheres negras. A gente está dizendo, depois da Marcha de Mulheres Negras de 2015, que é um fato fantástico, a carta está aí à disposição, a carta da marcha, entregue no dia 18 de novembro de 2015 a Dilma Rousseff, e está aí para todo mundo que está pesquisando, para todo mundo que está escrevendo, e é um documento monumental, todos aqueles pontos da carta. Além disso, depois do brutal e covarde assassinato da nossa irmã Marielle Franco, que está aqui guardando a gente, a maior resposta que nós podemos dar para esse país é eleger mulheres negras. Tomar das mãos os playboys brancos. E a gente percebeu que todos os partidos políticos, inclusive os nossos partidos de esquerda, são todos controlados na linha de poder por homens brancos, mais velhos, de classe média ou classe média alta, e que um branco promove o outro, um branco faz a carreira do outro, e nós carregamos as carreiras deles nas costas. Trecho do livro A Radical Imaginação Política das Mulheres Negras Brasileiras. Vilma, em 2022, você foi uma das candidatas mais votadas em Salvador para deputada federal, com mais de 60 mil votos. O que essa votação tão expressiva representou na sua história e também na política baiana? Olha, a nossa participação na política, que é muito coletiva, muito intensa, que é propositiva, que vem de uma história desse acúmulo dos movimentos negros e dos movimentos de mulheres negras, dos movimentos LGBT, do movimento por ocupação dos territórios de uma outra forma, que vem dos movimentos das mulheres, dizendo, olha, tem uma outra ordem política e nós acreditamos que é possível outras fotografias do poder. Né? Quando a gente lembra isso, eu penso que o grande significado e as respostas que nós construímos é que precisa de alternância no poder. E a gente lembra que sem paridade racial e de gênero não há democracia. Isso é uma coisa muito importante aqui nessa nossa conversa. Sem paridade racial, de gênero, né, territorialidade, as nossas estéticas presentes. E a gente não está falando só de uma ocupação estética pela estética. A gente está dizendo que a nossa presença, como nos disse Ana Maria Gonçalves, conta muito. Conta muito, porque uma coisa, quando o nosso povo nos vê, eu sei porque eu fui ouvidora geral da Defensoria Pública da Bahia, eu vi nos olhos das meninas negras entrando como estagiárias no primeiro ano
E quando elas chegavam ali, depois elas iam para as faculdades de Direito e voltavam lá na sala, no bairro do Canela, para dizer: professora, eu ouvi o que a senhora me disse. Você imagina a minha emoção com isso, né? As meninas dizendo, a mãe ia lá, a avó, né? E dizer: olha, a minha filha, a minha neta, elas te admiram muito. Então, a nossa presença na política, como nos disse Marielle no seu texto icônico, eu, mulher negra parlamentar, favelada, né? Resistir a pleonasmo. Esse é o sentido, e esse foi o sentido. Nós apresentamos um projeto de alternância numa Bahia cujo poder está secularmente ocupado por uma presença colonial e colonizadora. E nós nos colocamos, que a gente dizer, nós não somos isso, né? Aqui tem uma maioria negra que precisa se ver como nosso povo, quando nos olha nos lugares de poder e representação, nosso povo se vê e nosso povo reconstrói trajetórias quando nos vê. Então, esse é o sentido. A gente colocou num plano de representação projetos que nosso povo acredita que não, a gente tem direito às águas de Salvador, nós temos direito às ilhas que cercam Salvador. A gente colocou no mapa político Ilha de Maré, a gente colocou nesse mapa político todo o entorno, e a gente foi conversar com as nossas irmãs também em outros lugares da Bahia, e muita gente se sentindo representada no Recôncavo, no Baixo Sul, no Sisal, no extremo sul da Bahia, né? Nosso povo no Sudoeste, no Oeste baiano, essa nossa gente no Litoral Sul, no Litoral Norte, né? No Piemonte do Itapicuru, nosso povo que está lá em Campo Formoso, que está em Juazeiro. Eu vi as mulheres de Remanso, Pilão Arcado, Sobradinho, a gente todas reunidas em Juazeiro, e essas mulheres pescadoras viviam dizendo, Vilma, para a gente que a gente é tão ruim que não tem nenhum candidato para votar. E foi tão lindo ouvir de uma pescadora. Ela disse: eu vou voltar lá e eu vou dizer para eles agora, batendo no peito, eu tenho em quem votar, né? Porque o racismo vai a esse ponto da dominação, obrigar nosso povo a votar neles, e eles ainda arreliarem do nosso povo. Vou usar uma palavra bem da Bahia, arreliar, né? Arreliar do nosso povo. Quer dizer, tirar onda com a cara do nosso povo a esse nível. Então, foi um processo muito libertador. Foi um processo libertador do nosso povo. Foi um processo da gente se levantar e dizer: esse sonho é possível, de nós construirmos a possibilidade de uma representação que não é do eu, é do nós. Exatamente, Vilma, essa representatividade, né? E não só essa representatividade, né? Mas a gente pensar nessa transformação real, né? Dessas estruturas. Um dos lemas da sua candidatura foi para mudar a fotografia do poder, né? E aí, nesse sentido, eu te pergunto, assim, como converter a representatividade em transformação real nas estruturas, tanto do poder institucional quanto nas bases comunitárias, populares? Olha, eu acredito muito no trabalho que a gente faz de estar junto do nosso povo e conversar e construir soluções para problemas que estão ali, mas também de fazer as pessoas participarem de decisões que parecem que elas nunca poderiam participar. Essa é uma primeira questão que é simples e sofisticado, né? É simples e extremamente sofisticado. Você fortalecer um ponto, né? Quando você vê uma liderança assim, do tamanho de Anemone, né? Santos,
que ela está lá com o Catarrua, ela está lá com toda aquela luta das recicladoras, da nosso povo, que realmente esses são os agentes ambientais, né, de transformação, e essas pessoas acreditarem, e quando ela chega perto da gente, ali, desde com a gente ali construindo ouvidoria, defensoria pública, construindo outros processos, a pessoa dizer, caramba, eu posso ocupar também o centro da cidade, eu posso me sentar na mesa e construir uma solução para a cidade de Salvador, construir uma solução para o meu bairro. Não, eu também posso opinar no orçamento da cidade, eu posso opinar no orçamento do Estado, eu posso escrever um projeto de lei para mudar a situação, por exemplo, das cuidadoras. Hoje a gente está debatendo a política do cuidado e tem gente que acha que é possível debater a política do cuidado sem ouvir nós mulheres que estamos secularmente expostas a serem as cuidadoras compulsórias, sem nenhum direito. Não é possível pensar uma política assim, porque tem gente que cuidou do pai, da avó, da mãe, de todo mundo, e essa pessoa depois ela não tem nenhuma perspectiva profissional, ela não tem como se inserir no mundo do mundo formal do trabalho, que é reconhecido, e essa pessoa se matou de trabalhar, né? Ela se matou de trabalhar, e nós precisamos debater essas questões. Então, essa que eu acredito que é a força do tipo de ação política que nós construímos, e que não é uma política que você faz sozinha, né? A gente debateu política cultural na cidade de Salvador, a gente se juntou com a mídia ninja e a gente ocupou o bairro do Rio Vermelho, depois a gente ocupou o bairro 2 de Julho, com todo o nosso povo, para construir uma pauta política de cultura, pensando a cultura como um sistema, que é assim que o MINC está pensando a política nesse momento, e a gente pensou a política como um sistema cultural para toda a cidade de Salvador. Isso é fantástico, né? Isso é fantástico. Então, essa que é a potência de você construir com muitas cabeças, com muitas ideias, e a gente fortalecer o campo realmente dos direitos, a gente se colocar sem medo nesse debate. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida e liberdade. Trecho do poema Vozes Mulheres, de Conceição Evaristo. Bom, Vilma, estamos chegando ao nosso último bloco e eu gostaria que a gente olhasse para o futuro. Na sua avaliação, como o campo progressista pode fortalecer e garantir que mulheres negras estejam no centro das decisões políticas e institucionais no nosso país? Ave Maria, eu adoro essa pergunta, só para dizer, tá? Eu adoro realmente, porque em 2020, conversando com Fernanda Mena na Folha de São Paulo, né? Fernanda Mena, que depois fez uma entrevista histórica e icônica com Edson Cardoso, né? Depois que ele lançou o livro Nada os Trará de Volta, né? Eu quero lembrar que uma das coisas que eu falava ali 5 anos atrás a esquerda precisa dividir o poder com as mulheres negras. Essa é a primeira questão. Tá? A esquerda, o campo progressista, tem que repartir o poder com nós, mulheres negras. Porque se tem um movimento contundente que pauta esse país neste momento, com toda a força, é o movimento de mulheres negras. Essa é a nossa radical imaginação política.
que a gente, inclusive, como tecnologia política, como posicionamento político, a gente democraticamente coloca para toda a sociedade. A gente não quer avançar sozinho. Essa é uma outra tese importante nesse diálogo. Nós não queremos avançar sozinhas. E lembrando Angela Davis, é isso mesmo. Quando a gente avança, avança toda a sociedade. Avança toda a sociedade. Então, eu penso que, primeiro, o sistema político brasileiro, os partidos políticos no Brasil, precisam compreender a dimensão e a grandeza dessa proposição que nós fizemos, de repartir o poder com as mulheres negras. É preciso ter esse entendimento político, ter essa amplitude política, porque se ficar num pensamento estreito de que não, os homens brancos pensam em fazer alternância de poder com outro homem branco. É muito atraso, né? É muito reacionarismo. E a gente não aguenta mais, que a gente não vai carregar eles em nossas costas. Nós não vamos. Então, eu penso que, para nós estarmos no centro das decisões políticas, a gente precisa ocupar espaço de poder. E é ocupar espaço de poder com poder, sem vacilação, né? Sem, não, porque mas não é, mas não é, não vai dar para nós. Né? Não dá. E é por isso que a gente está debatendo orçamento e sistema político. Por isso que a gente coloca essas duas pautas como pautas estandarte. Sabe por quê? Para a gente pautar meio ambiente, transição tecnológica, transição energética, né? Para a gente compreender os horrores que estão postos na guerra do algoritmo para nós, a gente precisa incidir com poder. Nós não podemos assim, porque a gente vai discutir com um campo que nos apoia. Não. Nós precisamos estar nas mesas de decisão com a possibilidade de incidir na mudança. Isso é para ontem, né? Mais do que nunca, Mãe Estela de Oxóssi está na ordem do dia. Nosso tempo é agora. Vilma, fechando esse episódio com essa força, né, que ele merece, quais são, assim, na sua visão, os principais desafios que o movimento de mulheres negras tem para os próximos 10 anos, né? E como conseguiremos resistir, sonhar e se movimentar, e movimentar as estruturas sempre firmes no lema que você mesma nos ensinou, né? Que é Viva Nós e as Águas. Olha, obrigada mais uma vez pelas questões, né, que vocês lindamente construíram. E dizer assim, nós estamos num momento de transformação do serviço público no Brasil. Das duas pautas que eu já coloquei aqui, o orçamento e o sistema político, eu coloco uma terceira questão, que é a possibilidade. Nós estamos desenvolvendo uma experiência no Engenho Velho da Federação em Salvador, com muitas mulheres de terreiros de candomblé, que elas adentraram algumas chamadas, né? Fez a graduação de forma tardia. A gente precisa, nesse momento que é de transformação, modernização, atualização, né? Seja lá o nome que se dá ao serviço público, nós precisamos que tenha mulheres negras com condições e tendo o devido apoio para concorrer aos concursos públicos, para ocupar esses lugares, que nesses serviços nossa população precisa ter empatia, precisa ser recebida com empatia. Não é possível que a gente vai em lugares onde as pessoas não se importam com a nossa existência, espaços de educação, de saúde, de assistência social, espaços como a DEAN, né? Ou você chegar num serviço de emergência e alguém, do alto de suas crenças, julgar o corpo de um jovem negro que trabalhando, às vezes com fome para entregar comida para a classe média, se arrebentou numa motocicleta, né? Ou levando um passageiro, ou
se arrebenta, muitas vezes por situações muito difíceis, pela precarização em que vive nosso povo, né? A forma como estão as ruas, os quebra-molas e tudo isso, e depois esse corpo seja julgado. Que tem as pessoas que estão pensando que essa pessoa nem merece uma assistência. Então isso não pode. Então nós precisamos de empatia em quem está ali para oferecer o serviço público, para fazer o cadastro de uma pessoa. Olha que coisa linda está acontecendo agora nos Correios, que é esses milhares, milhões de pessoas aposentadas que foram surrupiadas no seu direito, tiveram descontos indevidos. Essas pessoas estão indo às agências dos Correios, estão sendo, porque, claro, o país não deu a chance dessas pessoas terem letramento digital. Então, como é que elas iam ter um credenciamento Gov? Como é que elas teriam tudo isso? Então, todos os dias você vai nas agências dos Correios, estão cheias, as pessoas estão lá em busca desse serviço. E uma das coisas que elas elas falam nas entrevistas na TV o que eu mais gostei foi a forma como as pessoas me atenderam. A moça foi paciente, ela falou calma comigo, ela me ouviu. Olha que coisa linda, né? E é essa empatia que nosso povo precisa. Gente, uma mulher negra que está em busca de atendimento médico para sua criança, ela não precisa chegar num balcão e ser maltratada. Ela está ali no desespero, porque sua criança é a coisa mais adorada da sua vida. Às vezes é a sua salvação, né? Então, como é que na hora que essa criança está em risco, essa pessoa é vilipendiada, é negligenciada, alguém fala com ela de cabeça baixa, nem levanta para olhar nos olhos, nem levanta a cabeça para olhar nos olhos. Às vezes uma informação que você dá correta, a pessoa às vezes nem vai ter o atendimento, mas a informação que você teve o afeto ali para dar, isso muda tudo, né? Então eu acredito muito nisso, nessa transformação, né? Dessa forma, e penso que a gente tem que batalhar pela qualidade dos serviços públicos que são prestados ao nosso povo. E esse primeiro exercício passa por nossa presença, de garantir nossa presença nessa oferta do serviço público. Olha que frente revolucionária, né? Que frente revolucionária que nós temos. E para os próximos 10 anos, a gente tem que transformar a fotografia do serviço público no Brasil. Nós temos que cuidar de dar formação para essas pessoas que já estão lá. Elas têm que entender que 57% do país tem direito ao serviço público e que esse serviço tem que ser bem prestado. Poxa, você chega numa Câmara Municipal, a pessoa chegou ali na porta de um lugar, num balcão, ela tem que ser bem recebida, né? Ela tem que ser considerada. E isso para a gente é fundamental, né? Isso para a gente é decisivo. Uma mulher que está na pesca artesanal, que ela chegar num atendimento, que ela vai buscar o seu benefício, seja o seguro-defeso, seja já na fase da aposentadoria, para alguém ter a audácia de pegar, olhar as mãos dessa mulher e dizer, não, você não é pescadora. Isso, para nosso povo, na simplicidade do nosso povo, a única coisa que a gente tem é a palavra. E essa palavra, ser desacreditada, é uma coisa muito violenta. Muito violenta. E quando eu penso na qualidade do serviço público, eu penso que a gente também tem que ocupar, e a gente aprovou cotas de 30% do serviço público, tem que lutar para que esses 30% esteja presente também em todos os municípios, em todos os estados, já que o início agora é no governo federal. Durante 10 anos que valeu a lei de cotas, né, a lei 12.990/2014, durante os 10 anos tem órgãos que nunca realizou um concurso, portanto nunca botou uma pessoa negra para dentro. E no mesmo ritmo, nossas mulheres de comunidade foram fazer pedagogia e serviço social.
e elas não tiveram direito a um mundo do trabalho de qualidade sem essa insalubridade secular que a gente enfrenta. Então, esse é um debate muito grande para nós. E os municípios e estados têm que ter orçamento para chamar concurso público. Eu espero que a gente possa, como início aqui, ao ouvir esse podcast, ouvir essa nossa conversa aqui na Rádio Heroim, essa nossa rádio que a gente quer espalhada por todo o Brasil, que, como gestos, depois que você ouvir essa conversa, que você diga, caramba, eu vou comprar um livro de uma autora e um autor negro, sabe? Eu vou ler uma Conceição Evaristo, vou ler Ana Maria Gonçalves, eu vou ler Jefferson Tenório, né? Eu vou ler a própria Ana Luísa Flauzina, Edson Cardoso, e vou começar por essa entrevista de Edson, né? Nada os trará de volta, porque é contundente, e que a gente comece, quem quer começar um trabalho, um engajamento assim, comunitário, para essa pergunta tão importante que Juliana nos fez, que a gente comece com o poema Vozes Mulheres de Conceição Evaristo, que a gente comece fazendo rodas no nosso bairro, na nossa faculdade, na nossa escola, no nosso local de trabalho. Muitas ações políticas monumentais no Brasil começaram assim, e eu penso que esse é um tempo. Tem um livrinho aqui de Marielle Franco, o PP, A Redução da Favela a 3 Letras, né? Ou a gente lê Bárbara Carini, ou a gente lê um dessas aqui, lê Beatriz Nascimento, mas assim, vamos começar com um texto de uma página, né? Que é esse poema, Vozes Mulheres, de Conceição Evaristo, que é para a gente começar um trabalho junto às pessoas, porque não vai chegar lá a grande liderança dos movimentos de mulheres negras no seu bairro. Essa é a forma da gente construir a marcha, essa é a forma da gente tratar desses três temas que a gente falou aqui hoje com tanta força, que é orçamento público e população negra, sistema político brasileiro e representações negras, e a qualidade e a nossa presença nos serviços públicos brasileiros, de saúde, educação, cultura, de acesso a crédito, de apoio à agricultura familiar, apoio às comunidades quilombolas, apoio aos pequenos núcleos que estão lá, às vezes na beira da maré. A gente pode muito. Defesa de um rio que passa lá no seu bairro, isso pode se transformar numa luta muito grande. Então, eu trabalho muito em defesa de um ativismo político em que a gente começa. E essa nossa conversa aqui é para a gente começar um ativismo político. Porque sem esse ativismo, a gente não tem como coletivamente defender a nosso bairro, a nossa rua, a nossa cidade, os lugares onde a gente quer transformar. Axé para nós, né? Lá à beirinha, lá, tirar o lixo do muro da escola, né? Como lindamente nós fizemos em Salvador no mês de julho, tirar o lixo, sabe, da porta das escolas. Essa é uma luta muito importante que as mulheres da Casa do Sol estão fazendo em Cajazeiras, né? Essas mulheres estão fazendo em Cajazeiras, mas a gente pode fazer em muitos lugares. Fazer o que a Anemone faz, que é organizar nosso povo que está na reciclagem. Tudo isso é um ativismo que pode nos fortalecer muito e que a gente não tenha medo de ser militantes políticos e políticas. Vilma, perfeita suas colocações. De fato, nós temos aí pela frente muitos desafios, mas também muita garra para continuar no enfrentamento e que a gente possa efetivamente, né, mudar a fotografia do poder. Eu quero te agradecer, Vilma, por compartilhar com a gente sua trajetória, que muito nos inspira, né, a seguir em frente, e te ouvir é sempre um vento de esperança e também um chamado à ação.
Agradeço também a você, ouvinte, que ficou com a gente até agora e te convidamos a seguir nas ondas da Rádio Iroim, acompanhando os próximos episódios. Até a próxima. Axé. Créditos. Produção: Inaí Adame e Juliana César Nunes. Roteiro: Juliana César Nunes. Apresentação: Juliana Dias. Técnico de gravação: Juliano Vieira. Edição de áudio: Juliano Vieira. Sonoplastia ou design de som: A Toca Cooperativa Audiovisual. Identidade visual e design: Daiane Pereira. Locução da vinheta e blocos: Gilvan Reis. Esse podcast é uma produção do Iroim com o apoio do Fundo Elas Mais. Nos acompanhe pelo site e redes sociais. Endereços: iroim.org.br e no Instagram @iroim_org.